Assim, do semblante pleno, não dá. Não consigo. E tá aí também, porque a gente fala de naturalidade. Nem sempre a gente vai falar, mas isso é muito importante que vocês estão falando. Eu acho que a gente não vai falar nada. Vamos ficar quieto hoje, porque eu tô amando a aula, eu quero isso. Isso já, a cabeça aqui, geminiana, influente, filho de Oxum, já tá trazendo até os próximos temas. Esse é o primeiro. Né? A gente vai sentar aqui num outro momento até para trazer muito mais. Por quê, gente? Isso aqui não é uma palestra sobre feminismo, machismo, ou seja, qual for o ismo que quem estiver assistindo aqui possa pensar ou imaginar. Trabalhe aqui com a sua cabeça, porque dentro de metafísica da vida, a gente não está aqui para fazer a cabeça de ninguém. Pelo contrário, aqui nós trabalhamos desfazendo cabeças e padrões. Mas aí, assim, a gente joga a informação, a gente compartilha as histórias de vida. Tem aqui pessoas capacitadas para poder falar com vocês a respeito disso. Se servir, leva para a vida. Se não servir, só deleta. Porque as histórias são muito importantes de mulheres, cada uma dentro da sua naturalidade. Eu gosto dessa palavra, gente, normal. Essa palavra normal me treme as carnes, né? E a gente tá falando dentro de naturalidade. Eu já vou voltar aqui, porque vocês não vão sair daqui hoje enquanto eu não fizer todas as perguntas. Mas eu quero entender aqui, porque o Anderson é um terapeuta de nova era, posso falar assim, de nova ponta, com nova mentalidade? Eu espero que eu seja. Eu acho que você precisa falar com a Flávia aí, porque ela, né? Vamos lá, você é. Espero que eu seja. O que você vai fazer depois do podcast? Porque a gente pode bater um papo. Ela posiciona a sua marca, posiciona você. Já vamos. Não, por favor, que você é o terapeuta da nova era. Porque é desafiador, né, pensar no que é essa nova era. Porque vê que interessante como esse processo é muito autêntico e gostoso, porque as duas compartilham desse momento, desse descobrir de mulher, validam a terapia nesse processo, mas vê que cada uma tem um jeito muito autêntico de fazer. E, por exemplo, assim, eu adoro essa imagem que a Flávia traz, que pode ser chocante, assim, de olhar no espelho e falar assim, eu odeio isso em você, porque essa banalização do autoconhecimento que traz a autoafirmação no espelho, você é bonita, você é uma pessoa que eu te amo. Porque, tipo, não é isso, entende? Tem dias que a gente tá se achando o máximo, tem dias que a gente fala, ai meu, que bosta. É reconhecer o que tá acontecendo ali agora. Mas é óbvio que eu me amo, porque se eu não me amasse, eu tenho quase 50 anos, o senhor não teria nem chego até aqui se eu não me amasse. Então, é claro, isso é óbvio, entendeu? Mas eu acho banal você só ficar olhando pra isso. Eu acho que estão falando de uma coisa tão óbvio, mas é difícil. O difícil é que nada é tão óbvio, mas assim, no seu processo, isso tem um significado. Talvez uma outra pessoa, quando tu prepara, faça isso, acabou a vida dela ali. Ela não tem estrutura pra lidar. Porque é muito importante perceber tipo, qual é o recurso que eu tenho pra lidar com isso e como vai fazer a abordagem. E é isso que eu acho mais interessante escutar aqui vocês, que assim, que são duas mulheres assim, que a gente tem coisas muito similares, não é à toa que a gente se afina aqui enquanto grupo, mas assim, que tem muita peculiaridade de uma maneira muito, muito autêntica, que não dá pra repegar essa fórmula e replicar pra outra pessoa simplesmente. Sim. De perceber esse processo, né? Exato, mas é perfeito isso que você falou. Eu vou falar uma frasezinha que é bem clichê, mas é bem, bem importante aqui nesse momento. Gente, o óbvio precisa ser dito. Então, quando essa criatura, e eu acho que essa daqui também, né? Falou que é muita terapia, espiritualidade, aquela coisa toda. Quando a mulher vai pra frente do espelho e ela assume essa fragilidade, você tá uma merda hoje, cabelo não tá legal, não tô bem comigo. Ela tá dizendo óbvio pra ela, que ela tem o direito de ser humana. Exatamente. Sentir, e não é o direito de ser humano, o direito do ser humano feminino de passar por todas essas oscilações do humor, da autoestima, da baixa autoestima, da valorização, da desvalorização, que só a mulher, enquanto essência, transmite para nós. Quem transmitiu toda essa sensibilidade para a humanidade, chupa, mulherada. Então, quando vocês falam dessa essência, dessa coisa mais de ir para frente do espelho, você de se colocar, né, aí com essa postura mais firme para conduzir a vida e de decidir viver a sua vida do jeito que você quer e não do jeito tão impondo, a gente está falando e a gente espero que aqui, né, a gente seja agente motivador, né, de alguma coisa, pelo menos de raciocínio. A gente está dando para as novas gerações, a gente está dando aí exemplos de que tudo é possível e que a gente precisa olhar para a essência. Mas antes de eu te dar essa fala, eu quero fazer uma pergunta bem, bem direta para você, que é o seguinte: você já está atuando há um bom tempo como psicanalista e você já vem de uma carreira muito boa e próspera do teatro também.
O que dessa fala, tanto da Dani, né, com essa postura mais, como que eu posso falar, mais independente, né, de mulher solteira e grande executiva. Gente, mas deixa eu deixar uma coisa clara, tá, gente? Eu sou independente, tudo isso aí, mas eu gosto de namorar, eu gosto de fazer coisas, eu adoro, eu adoro. Que fique claro, né? Vocês sabem muito bem que eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de namorar, Inclusive. né? Inclusive. A gente não vai tratar disso hoje, mas pode ser o próximo. Não precisa. Essa questão do namorar que a Dani tá falando é bem importante, porque a mulher independente não significa que ela esteja no caritó. Não, né? mas tem uma Sai, coisa não importante nisso também, porque não significa que a mulher que é mãe, ela também passou a ser casta. Foi uma isso. conversa que eu tive outro dia com uma colega, que, na verdade, uma cliente, que ela chegou pra mim e falou, Flá, não sei o que, eu falei assim, então, entendeu que não precisa ser casta? Uma coisa é o respeito com com as pessoas que você convive, né? Enfim, os acordos que você tem, se você tem relacionamento, não tem relacionamento. Mas mesmo dentro da sua casa, mesmo com o seu marido, né? Ou você não é casada, mas você é mãe. Então, assim, você não precisa ser casta, assim, sabe? Tá tudo bem Gente, de você querer namorar. Tem que gostar disso, né, gente? E a Flávia é gente fina, gosta. né? É mulher caixa. Gente, o básico, mamãe também transa, né? Fala de novo. Mamãe também transa. Mãe também transou transa. para ter você. Inclusive, né? e você sabe que lá em casa, às vezes, as meninas estão lá, não sei o que, eu falo, você já percebe, né? Mãe, você não pode falar isso. Eu falo que, senhor, eu não tô nem fazendo na frente de vocês, eu só tô falando. Eu sei que eu não posso sair fazendo assim na sala, mas falar, a gente pode falar, né? Que a gente tem vontade. Poxa, todo ser humano tem o direito de ter. É feio olha a questão, falar. sociedade de novo, né? Porque o homem que sai com um monte de gente, ou que sai por aí e pega um monte de mulher, ele é fodão, maravilhoso. O pegador. O pegador. A mulher que sai e faz o que quer, e se tiver sim que encontrar um homem e transar com ele pra satisfazer a sua fisiologia, porque, gente, a gente também tem vontades, tem desejos e a gente pode falar, né? É claro, a gente pode. gosta de gozar também. Mulher goza. Eu acho que todo mundo precisa entender e saber disso. A gente é puta, piranha, é isso e aquilo, e taxada pela sociedade como uma mulher horrorosa. Vulgar, baixa e promíscua. E o pior de tudo isso, é a própria mulher que julga aquela mulher. Não é o homem que julga. Quem julga é a própria mulher. Se você for lá para as redes sociais, para tudo isso que acontece aí nas redes sociais, você percebe que é sempre uma mulher julgando a outra. Olha o papel que a gente se coloca. Entende? Olha o papel. Eu acho que esse ponto de imposicionamento, né? Indecisão, posicionamento e respeito. Eu sempre falo, né? Seja quem você quiser ser. Como eu falei, entendendo a ordem ao seu redor, os acordos ao seu redor, mantendo uma moralidade, eu acho que sadia entre os acordos ao seu redor, ou seja, você tem o direito de ser humano, de ser pessoa, como a outra pessoa tem o direito de ser pessoa. Né? Então, seja que tem um relacionamento, tenho vários relacionamentos, não importa. Né? E é muito engraçado como vai se taxando nomes, né? Ou vai se julgando, taxando nomes e estereotipando. É as Eu benditas odeio das bandeiras, né? Que eu acho péssimo, gente. Levantar pra mim, tá? Mas é isso, é a minha opinião. Qualquer bandeira levantada é péssima. As pessoas, elas têm que ser quem elas querem ser. Não precisa levantar bandeira. Ah, eu sou isso. Tá bom, você é, beleza. Então por que você tá levantando uma bandeira? Se você é, você só é. Você não precisa levantar, né? Você não precisa sair falando, né? Exatamente você não precisa, parece que é uma necessidade, aquela coisa... Ou sempre, minha prova, né? Minha prova... Minha prova, né? Eu sou prova de... Aí vai, né? Vamos lá, temos os terapeutas aqui, mas aquela parte do senso de pertencimento, ou eu preciso pertencer. Então, para isso, agora eu vou usar de uma rebeldia a minha sexualidade, então aí eu vou para uma promiscuidade. A gente não está falando de ir para uma promiscuidade. Ou para se posicionar, ou para não se posicionar, ou para chamar atenção, sei lá o que for. A gente está falando para ser a essência de quem você é. Tá muito bem colocado essa fala. Você não vai fugir de mim da pergunta, não, porque eu vou querer saber, porque eu tô aqui para isso. A gente tá tocando em tabus da humanidade hoje. Falando da mulher, a gente tá tocando em vários tabus da humanidade. Vocês perceberam? Uhum. Um deles é a figura, que é uma coisa, o arquétipo, que é outra, e a imagem da mulher. Aí eu tô falando aqui dentro da linguagem da metafísica da vida, tá?
a gente tá passando por pontos, o transar, o gozar, o viver, o ser independente, o ser livre, o passar por todos os preconceitos, a baixa autoestima, a desvalorização, né? E como é que eu posso falar isso? E o lugar, muitas vezes, de promiscuidade que a mulher foi colocada, né? Por ter aí a sua vida sexual ativa. E Dani disse uma coisa muito boa, né? Quando ela fala assim, o cara que pega todo mundo, ele é fodástico. A mulher, ela é tida como a grande vagabunda, a grande meretriz. E eu vejo aí a gente não tem como não falar de rede social, que hoje a gente vê aí com muitas coisas que estão acontecendo, a mulher vulgarizando a própria mulher, porque durante muito tempo não encontrou lugar de fala. Sim. E esse lugar de fala é assim, a mulher durante muito tempo ela não pôde falar do desejo dela, ela não pôde falar das dores dela. Sim. Ela tinha que ser aquela mãe sempre aberta, receptiva, a receber, amamentar e cuidar de todos os filhos. Mas ela não podia falar dos desejos sexuais. E aí... E nem desmoronar, né? E nem desmoronar. Aquela Mamãe não coisa, podia você tem que- chorar. E também não pode ter nem ruga, né? Aquela coisa Nós Não fomos pode ter criadas ruga. assim, né? Nós fomos criados assim. E assim, eu falo muito, né? Vocês sabem da questão, né? Da minha avó. Eu fui criada, né? Por mulheres fortes, né? A minha avó, ela saiu lá da cidade dela para vir para Santos, né? Com 13 anos, se rebelou, falou, não quero viver essa vida. E veio num navio, tipo, sei lá, no meio do navio, veio para Santos e veio fazer a vida dela lá. Então, assim, só que na idade... Minha avó tá com 85 anos hoje. Imagina o que foi naquela época dela, ela sair de casa com 13 anos para tentar a vida fora. Então, assim, você vê que esse poder da mulher, é isso que eu falo. A mulher, ela sempre teve poder de construir e fazer o que quer, o que quis. Mas sempre existiu esse tabu da sociedade onde... Imagina lá naquela época. Hoje a gente já tem esse tabu, imagina lá naquela época. Você citou tua mãe, né? A tua mãe, a força que a tua mãe tinha, ó, não vem com esse estereótipo de mãe. Eu sou sua amiga e vou te direcionar pra vida. Então, cada uma do seu jeitinho, mas sempre tentando sair daquele padrão e vir pro que elas gostariam de ser. Vocês duas pensem nisso agora. Vocês vão pensar enquanto eu vou pegar ele ali, porque ele tá tentando... Vocês perceberam que ele tá tentando fugir de mim hoje. Fingindo demência. Eu quero que vocês pensem no seguinte, como é que tá hoje para vocês esse movimento que muitas das mulheres de postura, de peso, e postura não tem a ver com padrão, tá? Como é que tá esse movimento de libertação da mulher? Vocês já vão responder isso aí, pensem, tá? Podem tricotar aí. Mas eu quero que você fale pra mim, que é a pergunta que eu ia te fazer, e tem tudo a ver com isso aqui. Você transitou pelo mundo da arte, do teatro, daquela coisa toda, e hoje você senta já um longo tempo na cadeira de psicanalista. Como é que você vê nesses dois mundos tudo isso que está sendo dito e colocado aqui por essas mulheres tão poderosas? Caramba, eu acho que é primeiro importante ressaltar que a gente está lidando aqui com pessoas bem privilegiadas, né? Assim, porque, de fato, a mulher tem a força, a potência, ela é da pessoa, é da essência da pessoa. Mas a gente vem de uma cultura milenar de apagamento e silenciamento que a gente não desenvolve a habilidade de perceber isso e, pelo contrário, desenvolve habilidades que vão querer mascarar isso. Então, assim, toda mulher tem sua potência, como toda pessoa, sim. Mas, assim, tem muitas camadas escondendo essa potência, blindando a própria pessoa de perceber isso. Então, hoje, principalmente no perfil de mulheres que me procuram em clínica, assim, é um perfil bem parecido com as meninas, assim, que são mulheres que são muito prósperas, afoitas, que querem conquistar o mundo, querem ser bem colocadas no mercado, têm um interesse muito grande na vida profissional, trabalham bastante, são bem colocadas, são bastante ambiciosas. E o nosso trabalho, basicamente, é de integrar a humanidade. Algumas, por quê? Porque acho que ocupam esse lugar de estar botando o pau na mesa o tempo todo. Não têm o direito de se cuidar, de reconhecer sua vulnerabilidade, como se isso fosse fraqueza. E não é, né? É parte integrante da nossa humanidade. E no outras carregam uma culpa gigantesca porque querem muito ser mãe, ou já são, e acham o tempo todo que precisam fazer uma escolha. Claro, tem uma sobrecarga gigantesca, né, gente? Não quero romantizar isso de maneira nenhuma. E a gente precisa entender, a mulher não tem filho sozinha, perdão. Não. Então precisa dividir essas tarefas.
Então, assim, aí fica culpada porque tem filho e precisa abdicar de umas horas, que deve ser muito difícil, né? Que a gente quer estar junto de quem a gente ama pro trabalho. Ou aquelas que não têm e se culpam por não terem. E às vezes nem querem. Então, assim, é essa jornada, justamente isso, digo assim, por mais que sejam essas mulheres privilegiadas que eu atendo, porque é fato, né? A gente tá falando de um recorte também social e econômico, de quem pode pagar o meu atendimento. Mesmo assim, mesmo já ocupando lugares de poder, tem essas camadas de silenciamento e apagamento, de não perceber. Então, assim, por isso que eu fiz essa pergunta inicialmente para as meninas, porque, assim, precisa desenvolver essa habilidade de reconhecer isso. Então, isso. E aí eu volto pro que você me falou do teatro. Eu acho que a grande magia do teatro, que o teatro traz muito dessa potência de autoconhecimento, né? Que é justamente assim, eu vou olhar para mim, para conseguir filtrar aqui de mim o que é meu, o que é bagagem do outro que eu tô carregando, para a partir do que eu tenho, eu iniciar a minha jornada. Eu quero posicionar no mundo o que é meu, a minha potência. A potência que eu tenho. Não a potência que eu vi na Dani e que eu acho que eu devo ter porque eu quero ser uma mulher igual a ela. Não. Talvez eu sou uma mulher diferente. Então, o que é que eu tenho aqui para oferecer pro mundo? Respondi? Respondeu, e agora?